Salve galera, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Gui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Canto do Gui. A iluminação tá um pouco diferente porque eu tô gravando agora de noite e a luz tá batendo bem em cima de mim. Mas é isso. Bom, esse não é um vídeo pra falar de personagem, né? Talvez eu fale um pouco do personagem durante o react, mas eu vou, como eu falei anteriormente, vou fazer um react de do vídeo novo do canal Arroz JP, que é um canal que fala bastante de Lord of Mysteries, né? E põe várias músicas, muito boas músicas. Pretendo reagir de outros canais também. Vou trazer desse mesmo por causa que, né, meu mano Roselli não pode ser deixado para trás, né? E aí, né, vamos assistir, vamos discutir a letra, vamos ver. A voz já sei que é de IA, então não vou falar muito sobre ela, mas é isso. Bom, galera, se vocês gostarem desses reacts, podem pedir mais reacts de Lord of Mysteries, de outras obras também. Pretendo trazer os reacts aqui e ali também, não só de Lord of Mysteries, de outras obras também, que eu vejo muita coisa. E se eu ver que eu estou fazendo muito react, talvez eu cogite já criar um outro canal justamente para os reacts e deixe isso aqui para os vídeos normais mesmo do canal. E a propósito, a época de gravação desse vídeo, o próximo vídeo é o do Dan Smith também, tá bom? Eu não parei, eu tô só realmente dando um tempo maior para fazer os vídeos. E é isso, galera. Vamos ver essa pedrada então, né? Porque com certeza o nosso Mano Arroz deve ter feito algo muito bom. E é isso, vamos ouvir. Vamos lá, galera. Vamos ouvir aqui a música do Arroz. Já botei meu fone. Vamos ouvir. Seu Imperador, Roseli Gustave, Lord of Mysteries. Muito bom que o nosso Mano Arroz coloca Lord of Mysteries, né, que é o nome correto da obra. Vamos ouvir. 7 minutos e 40 de música. Espero que tenha a famosa frase desse vídeo, hein, Arroz? Olhos abertos em um novo mundo, memórias carrego, lembro de tudo, um novo começo, uma nova vida. Como em muitas lendas lidas, a história se inicia. A jornada do protagonista. Ó, já temos que falar logo do fato do Roseli se achar o protagonista, né? O que ele foi de fato, né? Ninguém pode dizer que ele não foi o protagonista do seu tempo, né? Mas o Roseli, mais do que o Clay, ele era um otacão. Maravilhoso. A jornada do protagonista. Essa coisa dele assim, maravilhoso. Entre a fumaça, a pena e o canhão, me vejo em um mundo tão atrasado. Dou início com minhas próprias mãos, trazer o futuro a esse mundo do passado. Mas é muita ingenuidade achar que sabia de tudo, quando descubro a realidade sobre o misticismo oculto. Torno-me integrante da ordem eremita do crepúsculo. Não pode falar que já vão saber quem é você. Uma coisa que eu acho bem interessante é que o Roseli realmente, né, já chegou a ficar essa mentalidade. Porra, tá atrasado esse mundo aqui, vamos fazer Revolução Industrial, essa porra. Misticismo oculto, torno-me integrante da ordem eremita do crepúsculo. Ordem que há milênios guia o mundo rumo Com H. Então a Colada ali. revelação, ingerindo através da poção do conhecimento divino, a ascensão pelo caminho do Paragon. Apresentarei ao mundo a revolução. O mundo contemplou o nascimento de seu imperador. Caralho, onde que é essa imagem, velho? Porra, eu procuro no Pinterest, no Reddit, eu não acho esses vídeos não, porra. Onde é que tu procura esses vídeos, Rhodes? Pelo amor de Deus. Dito isso aqui, daqui que tá escrito aqui em chinês? Eu não sei. Reconheço o Roseli. Roseli, né? Entre o vapor e a maquinaria, entre a pena e o som da guerra, a revolução ao mundo traria. Roseli, o protagonista. Os 4 imperadores aí. Meus dias de aventura mais infelizes, ao lado de meus cavaleiros do apocalipse, navegando juntos pelos 5 mares, a uma ilha primitiva dirigimos nossos. Caralho, de onde é esse vídeo? olhares. Um pressentimento estranho, sinto mais, algo corrompitivo traz. Sinto que estão mais A árvore. ao oceano, encontramos o literal abismo. Ousei olhar a profundeza, o obscuro, e ela fez o mesmo comigo. Pô, velho. Aí, quando o Abismo olhou pro Roseli, era o Abismo ou era o Farbout? Todos os dois. Mais tarde, vivendo em pura promiscuidade, mulheres, banquetes, festejo em bailes. Sinto que me tornei alguém liberal, pois afinal até o gosto de uma demônia não é nada.
Grande frase do Roselli. Grande frase. Eu não lembro mais nem qual era o capítulo. Acho que é lá no primeiro volume ou no segundo volume, se bem me lembro. Nossa, ai, essa frase maldita que permeia o fandom. Essa frase do Roselli, ó. Mais cedo também, aproveitei que parar aqui. Mais cedo ele falou que ele era filho do vapor. Este ano maldito, viu? Este ano que se aproveitou do Roselli. Por diversos motivos, nunca me senti parte desse mundo. Não me arrependo nem um pouco em dizer que já fiz de tudo. Mas eu trouxe a minha alegria, um novo motivo de vida, uma marca no mundo. Bernadette, minha filha, minha Gold! querida. Gold, Bernadette! Que eu te amo. E quando a lua ao céu subiu, uma voz no vazio se ouviu. Preces que pude distinguir. É o homem. Me ajude. Ao conhecer o Senhor Porta, fala sobre história da quarta época. Mas sinceramente não me importa libertá-lo. Não irei ajudar, pois esse é um velho clichê do passado. Se existe algo que está selado, Lucidez! não é por acaso, mas seus ensinamentos eu usarei de bom grado. Todas as respostas estão na lua. Então na lua eu irei pisar. Ó, o jogo. Isso é do jogo. Prestes a beirar a divindade. Ela eu consigo alcançar. Um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. Isso, eu tenho certeza que o Roselli não disse isso, mas ele meteria essa assim. Se ele estivesse fazendo uma propagação geral, Roselli já roubou tudo, né? Ele meteria essa frase aí também. Grande jogada, Rhodes. Caralho. Só de lembrar que, né, realmente, o que tava na lua, né, gente? Nossa senhora. Quem leu sabe. Quando minha mente arde. Não pode ser verdade. Quando olhei ao mundo, eu finalmente entendi que de meu antigo mundo eu nunca sequer saí. Caraca, velho. Pela corrupção do cosmos eu sou influenciado. Podemos tirar da história um fato. Humanos não aprendem Com os erros Nossa senhora. do passado. Só jogo. É inevitável, o apocalipse irá ocorrer. Apenas divindades são capazes de se defender. Mas então o que eu posso fazer para quem amo proteger? Não. Perdão cortar a imersão, galera. Não. Isso aqui tem que ser falado, Rhodes. Por que você colocou só a Bernadette? O desgraçado tinha 3 filhos. A Bernadette, o Bornov e o outro lá que é irrelevante. Que é isso, pô? Eu tô sentindo a agenda. Eu sei igual o Fish, né? Só a Bernadette importa, os outros filhos cagou, né? Isso porque o Bornova é um anjo, né? A Bernadette não era um anjo, mas o Bornova era. Mas não, só falamos da Bernadette aqui. Tá certo, tá? Não tá errado, não. Mas então o que eu posso fazer para quem amo proteger? Se já há deuses em meus 2 caminhos e eu preciso alcançar o divino, eu me arrisco em um plano impossível. Mano. A monarquia eu derrubei, a república de entes formei. Se o coordenador eu me tornei, ser um César eu César! Novas leis instauradas, código de conduta alterada. Construir mausoléus para almejar os céus. A escada blasfêmia. A porta. O erro. Contido na ardósia Ou só o quê? Ó o crânio. o suplicante. Torre, Torre, divindade, pilares da sol, realidade, a estrela. ocultada informação, a estrutura inteira da criação. Então em minha estabilidade, A mãe. criei a minha própria imagem. 22 cartas com minhas Ó, demônio! próprias mãos. Desejo do fundo do meu coração que no futuro quem mereça as encontrarão. O mundo contemplou O nascimento de seu imperador. dessa era eu não sou Roselli. o imperador negro, aquele que a ordem governa acima do caos da guerra. Revolução ao mundo traria. Roselli, o protagonista. 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 Enfim chegamos
Enfim, meu plano eu alcancei. Para um caminho não relacionado, troquei. Mano, como ele fez isso, Agora velho? somente falta mais um passo. Morrer e livre da loucura eu renasço. Mas um erro percebeu. Subestimei a deidade que me Caraca, corrompeu. velho. Quanto desse plano foi meu? Eu sequer estou agindo como eu. Então após morrer eu mesmo me selei. Pois uma porta de entrada eu me recuso a ser. Cada mausoléu em ruínas, mais um ainda me resta. Bernadette, minha filha, Ah, é. encontrou a ilha É verdade. primitiva. Eu nunca imaginaria que as páginas de meu diário, largadas ao acaso, guiaria outro transmigrado. Klein, esse é o seu nome. Prazer, sou protagonista. Mas sinceramente sinto pena, vejo que não há nada que a esse mundo lhe prenda. É reconfortante conversar com alguém do passado. Não é interessante. Escrevi muitas bobagens em meu diário. Fico feliz em saber que tenha lhe ajudado. E que a carta da demônia não tenha encontrado. O cara colocou o cara da demônia aqui. Ai. Eu falarei isso. Estou brincando, mas agora eu falo sério. Prometa-me, Senhor dos Mistérios, que se for impossível me salvar no final. Em minha vida, como em um diário, colocar um ponto final. Nossa. Caraca, gostei muito, tá? Caraca, moleque. Eu vou voltar aqui pra minha tela. Nossa, vou botar um zoom aqui. Nossa, galera. Ó, vamos lá. Gostei muito desse som. Gostei muito do som da Rhodes. Roseli Gustavo, que, ao meu ver, é um dos 3 mentores de Klein, né? O Klein teve 3 mentores em toda a sua jornada. O Dan, o Azik e o Roseli. Então, tipo, o Roseli foi muito importante. Eu acho que o Roseli, ele aprendeu... O Roseli, ele ensinou muito pro Klein com os diários, né? Embora ele falasse algumas besteiras aqui e ali, o Roseli, ele realmente é um dos personagens mais importantes de Lord of Mystery, gente. Então, assim, não é da história do mundo de Lord of Mystery. Tudo bem que realmente ter virado o Imperador Negro ali, o 50 realmente torna ele muito importante, mas para o Klein, foi graças a ele que o Klein seguiu o caminho do vidente, aqui e ali. Tudo bem que realmente você tem dedo da Amanhese também, né? Mas fazer o quê? Mas é muito triste no caso da jornada do Roseli, porque ele, mais do que o Klein, inclusive, eu gosto muito do capítulo que eles se encontram, tá? O capítulo que eles se encontram era um capítulo que eu queria tanto tempo. Uma pena que foi tão curto. Tão curto o encontro deles. Eu queria uns 5 capítulos só de conversa entre eles. Ia ser incrível. Nossa, Zolmengru contra Juan Tal, né? Que é literalmente o Klein Moretti e o Rosalie Gustave. Que, nossa, maravilhoso. Assim. E o Roseli, gente, ele foi um dos personagens mais trágicos de Lothaim, assim, dos Transmigrados. Porque o Klein, eu acho que o destino do Klein foi pior do que o do Roseli. Mas o do Roseli, querendo ou não, ele fez tudo aquilo sozinho. E ele era uma pessoa promíscua, ele era uma pessoa que se entregava à devassidão, porque ele era alguém que não tinha mais ninguém além dele, sabe? Ninguém sabia o que ele viveu. Inclusive, uma tristeza, eu acho que o Roseli ter nascido em Itch foi um dos maiores problemas da vida dele, né? Porque se ele tivesse nascido em Loen, talvez vocês sabem, né? Poderia ter ajudado ele, né? Ele teria tido muito mais ajuda em Loen do que em It. Mas, cara, o Roseli é um personagem muito trágico. Eu gosto muito dele. Farei um vídeo sobre o Roseli, tá? E assim, agora vou comentar um pouco sobre a música, sobre a letra. Nossa, o Mana Roth não decepcionou, porque colocou a mais famosa citação do Roseli. Todo mundo poderia falar das outras citações do Roseli. Seu Porta do Zaratu, da Lua, da Terra. Mas todo mundo só lembra da citação da Demônia. É o que mais importa, é que todo mundo lembra. E é isso, tá tudo bem. Mas, assim, cara, muito bom. Eu só tenho alguns erros de português aqui e ali, né? Um A, no sentido do passado, que tem um H, tá, Rod? A com H é esse remédio ao passado. E assim, faltou a Bernadette Bornova, você não mencionou. Você não mencionou o Bornova e o outro filho do Roseli. Pelo amor de Deus. Só colocou a Bernadette lá. Tudo bem que a Bernadette encontra a Ilha Perdida. Bornova tem uma cena no Light 9. Mas, porra, são 3 filhos, pô. São 3 filhos. Dito isso, cara, a minha maior curiosidade com o Roseli não é saber o que ele fez, né? Saber, tipo assim, como né?
coincidência. A gente já sabe toda essa história dele. É como ele conseguiu mudar pro caminho do advogado. Como ele foi pro caminho do Imperador Negro. Porque ele tava no caminho do Savante, no caminho do Paragon. Que, curiosamente, é o caminho de outra personagem muito importante de Lord of Mysteries. Falarei sobre ela outro dia. Como ele conseguiu isso, gente? Como é que, tipo assim, o Ada deve ter ajudado ele, tipo, e tinha alguém aí, um adivinho, alguém que pudesse dar sorte pra ele, porque, pelo amor de Deus, como é que esse homem conseguiu? Ele estava ali na sequência 1, não, sequência 2, ele conseguiu mudar de caminho para um caminho que não era nem vizinho do caminho do Paragon. O caminho vizinho do Paragon é o do Espreitador de Mistérios, e tinha lá o Sábio Oculto. Como esse homem conseguiu isso, meu povo? Eu tenho essa dúvida muito vertiginosa na minha cabeça. Então, mas, tipo, cara, excelente som, gostei da música. O que eu mudaria? Talvez quando colocasse a frase do Roselle, né? Não tem a legenda, né? Mas é porque eu demorei 2 vezes, eu precisei repensar para poder perceber que tava falando de Roselle. Então, realmente, uma legendinha talvez ajudasse. Sabe aquelas legendinhas esticando assim? Então, tipo, é isso. Cara, eu queria falar muito do Roselle, mas eu não tenho tempo e eu quero deixar isso para um vídeo próprio pro Roselle, porque ele merece. Nosso grande Roselle Gustave. O primeiro protagonista de Lord of Mysteries. É isso, gente. Espero que tenham gostado do meu react. Desculpa que eu pausei muito. Eu gosto de comentar. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.